Queridos, a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniela. Esse é um canal cristão e hoje eu venho trazer algo que o Senhor me revelou na tarde de ontem, um alerta para que a gente possa se preparar e orar, buscando misericórdia no nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho feito vídeos bem direto ao ponto, trazendo de maneira mais prática e rápida as revelações que o Senhor tem me dado. Mas nesse vídeo de hoje eu quero fazer uma breve introdução. E a primeira coisa que eu quero dizer para você, meu querido e minha querida irmã, é que eu sou tão falha quanto você. Eu sou tão pequena quanto você. E por que eu estou dizendo isso? Porque alguns dias atrás eu gravei um vídeo para vocês a respeito de não lançarmos a mão do arado. E aquele vídeo, o Senhor me inspirou pelo Espírito Santo a trazer aquela palavra aos irmãos, mas antes o Senhor ministrou ao meu coração. Isso porque já fazia alguns dias que eu estava sem fazer vídeos aqui e o Senhor havia me mostrado coisas que eu precisava trazer aos irmãos. Eu não havia trazido, eu estava com o meu coração dizendo ao Senhor que eu não queria mais trazer aquelas revelações, que eu não queria mais falar porque as pessoas não queriam ouvir. O Senhor me deu uma palavra em Jeremias, quando Jeremias reclama. Jeremias é considerado o profeta chorão. E eu entendo Jeremias porque o Senhor geralmente ele nos revela coisas difíceis que vão acontecer. Eu gostaria de chegar aqui para vocês e dizerem, olha, preparem as suas cestas, porque vai cair uvas do céu, vão cair bênçãos dos céus. Mas na maioria das vezes, queridos, o Senhor ele quer nos alertar de algo terrível que está para acontecer. Mas isso não é para que o nosso coração fique desesperado. O Senhor nos dá essas revelações por misericórdia, por bondade, porque quando Ele nos revela algo, quando Ele traz algo a nós, é para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa se preparar, para que a gente possa jejuar, orar e buscar a presença dEle. Eu creio que quando o Senhor nos mostra algo, é para que a gente possa se mover naquilo que nos cabe e deixar que Ele cuide do resto. E sabe, queridos, eu estava com meu coração desanimado em relação a trazer essas mensagens aos irmãos e o Senhor me deu um sonho e eu vou compartilhar o que o Senhor fez comigo nesse sonho. O Senhor, Ele me repreendeu por eu não estar trazendo aquilo que Ele estava me mandando falar à igreja. E Ele estava tão irado comigo que eu comecei a chorar de desespero. E eu comecei a dizer a Ele, Senhor, eu vou fazer. E eu acordei com aquela angústia. E daquele dia em diante eu falei para o Senhor que tudo que Ele me desse para entregar, eu entregaria. E eu sei, queridos, que muitos acreditam e muitos descreditam daquilo que o Senhor tem me mostrado, daquilo que eu venho trazendo aos irmãos. Mas eu vou fazer aquilo que o Senhor me mandar fazer. Eu não vou lançar a minha mão do arado, lançar fora a minha mão do arado. E vou ficar firme naquilo que o Senhor tem me mostrado. Sabe, queridos, o nosso coração é enganoso. É muito fácil nós sairmos daquilo que o Senhor tem nos mandado a fazer. É muito fácil nós sairmos da direção que o Senhor tem nos dado. É muito fácil nós cairmos, porque nós somos falhos. Talvez você que me assiste aqui possa pôr em dúvida aquilo que eu venho trazendo aos irmãos. E não há nada de errado com isso. Nós temos que testar. A Bíblia nos manda testar o Espírito para saber se aquilo veio de Deus ou não. Nós devemos sim avaliar tudo aquilo que é falado. Nós devemos pedir ao Senhor que nos confirme. E se vocês me perguntarem que mérito eu tenho para receber essas profecias da parte do Senhor, eu vou dizer claramente a vocês, meus queridos, como eu disse no início do vídeo, não há mérito nenhum em mim. Eu sou tão falha,
tão pecadora quanto vocês. E é pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor que Ele faz as coisas, não porque nós merecemos ou porque nós tenhamos feito algo que seja valioso diante dele. Eu falo que nós somos como barro na mão do oleiro, literalmente, como diz as Escrituras. A terra era informe e vazia, mas o Espírito pairava sobre as águas. Tudo se fez pela vontade do nosso Deus. Às vezes eu creio que a única diferença entre uns e outros é que nós temos que avaliar como anda o nosso coração. O maior erro de Adão e Eva, quando eles pecaram contra o Senhor, além do pecado em si, foi eles insistirem no erro. Quando eles se escondem do Senhor lhes pergunta o que eles haviam, por que eles haviam comido o fruto da árvore do conhecimento, e eles começam a culpar o outro, e eles começam a dizer: Adão disse que havia sido Eva que havia o incentivado a comer, Eva disse que foi a serpente, e um foi empurrando o problema para o outro. E nenhum deles assumiu diante do Senhor: me perdoa, eu errei, que é o que nós devemos fazer quando nós erramos, quando nós falhamos. E nós vemos o exemplo de Davi, quando Davi comete o adultério com Betseba, quando Davi expõe o esposo dela a uma situação de morte. O pecado estava sobre ele, mas ele reconhece, ele vai diante do Senhor e ele lamenta, e ele reconhece que ele errou. Ele ora ao Senhor e pede perdão. E mesmo que o Senhor tenha cobrado o preço dele, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque o Senhor não espera que nós sejamos perfeitos. Ele conhece a nossa natureza humana, a nossa natureza caída, a nossa natureza não divina, mas Ele age conosco com misericórdia e com bondade. E eu creio, queridos, que é por isso que o Senhor traz revelações, usa os seus servos para trazer uma palavra de exortação, uma palavra para que a gente possa se colocar na posição correta diante do Senhor. E não pense vocês, meus queridos, que essa foi a primeira vez que eu falei para o Senhor: eu não vou fazer, eu não vou entregar, eu não vou mais falar. Não foi a primeira vez. Mas eu oro ao Senhor que tenha sido a última. Porque quando eu era mais jovem e não tinha entendimento e conhecimento da palavra de Deus, como eu tenho buscado hoje, e o Senhor me mostrava algo, muitas vezes eu falava: Senhor, mas por que o Senhor me mostrou isso? Por que o Senhor me mostrou isso? Eu me lembro uma ocasião que eu devia ter 15, 16 anos. 15 anos eu acredito que eu tinha naquela época. E eu parei num quiosque onde vendia sorvete. E eu vi ali um amigo meu que tinha 17, 18 anos. E no momento que eu o vi, o Senhor falou para mim: ele vai morrer. Ele vai morrer. E eu olhei para ele e eu sabia que o Senhor ia tirar a vida dele. E naquele mesmo final de semana, eles estavam em 3 num carro e sofreram um acidente. Naquela época eu não entendia, eu não entendia muita coisa. E eu só fiquei muito brava e eu falei para Deus: Senhor, por que o Senhor me mostrou algo que eu não posso fazer nada para mudar? O Senhor havia dado uma sentença que Ele tiraria a vida. Eu não sei quais foram os motivos pelo qual o Senhor tirou a vida daquele rapaz, daquele jovem.
Ele era um menino bom, ele era trabalhador, ele era honesto, ele ajudava a mãe. O pai dele havia ido embora de casa e ele era o arrimo de família, mesmo tão novo. Mas eu não sei o porquê que o Senhor escolheu tirar a vida dele. Mas o Senhor sabe o porquê. Tem coisas, queridos, que às vezes nós não vamos entender. Mas o Senhor, Ele conhece, eu sempre digo isso, o Senhor, Ele conhece o nosso passado, Ele conhece o nosso presente e Ele conhece o nosso futuro. E não pense vocês que o Senhor não diz coisas ao meu respeito, a respeito da minha vida, a respeito da minha casa, a respeito da minha família, que muitas vezes me deixam abalada. E exemplo disso foi algo que aconteceu há alguns dias atrás e eu vou compartilhar com vocês, porque eu creio que é da vontade do Senhor. Eu tenho uma filha de 21 anos, vai fazer 21 anos, e ela está afastada dos caminhos do Senhor. Resumidamente, o Senhor me deu uma visão um dia com ela, e eu vi com ela um espírito de morte. E naquele momento que eu vi aquele espírito de morte, naquela madrugada, eu chorei, eu conversei com meu esposo e eu chorei e eu me desesperei. E eu comecei a partir daquele dia a buscar mais e mais de Deus pela vida dela. Passado 1 ano e meio, agora recentemente, alguns dias atrás, o Senhor me deu um sonho com ela. E o Senhor me dizia no sonho que se ela não se voltasse para Ele, que Ele tiraria a vida dela. Agora, o panorama havia mudado. Não era mais um espírito de morte que eu via com ela. Agora era o próprio Deus dizendo para mim, eu vou o tirar. Se não houver mudança, eu vou o tirar. E o meu sentimento quando eu acordei foi totalmente diferente, porque eu sei que o Senhor tem zelo das nossas almas. E eu novamente contei para o meu esposo pela manhã e ele falou para mim, o que você vai fazer? Você vai dizer para ela? E eu falei, sim, eu vou orar ao Senhor, vou pedir direção a Ele e eu vou dizer para ela o que o Senhor me mostrou. Porque eu sou mãe e eu amo a minha filha e o desejo do meu coração é que ela seja salva. E eu entreguei para minha filha e falei para ela, falei, olha, eu sei que você já viu muita coisa que o Senhor me mostra acontecer, eu sei que horas você pensa que eu sou uma doida e tudo bem, se você quiser pensar que é mais um devaneio da minha mente, mas eu vou entregar para você aquilo que o Senhor me mandou entregar. Se arrependa, volte-se ao Senhor. Então eu contei para ela do sonho e disse para ela, o Senhor me disse que se você não se voltar para Ele, não se arrepender dos seus maus caminhos, Ele vai te tirar. Porque entenda, minha filha, que o Senhor ama mais a sua alma do que a sua vida. E é muito duro, queridos, muito duro entregar uma palavra dessa para o seu próprio filho. É muito duro, mas eu tenho que obedecer aquilo que o Senhor me manda fazer. Porque naquele momento ela chorou. E eu sei que o Espírito Santo moveu no coração dela e está movendo. Sabe por quê, queridos? Porque o meu papel como mãe é me pôr na brecha. O meu papel como mãe é jejuar e orar. Quando eu falei com ela, eu já estava em jejum pela vida dela. Eu já estava jejuando. Nós temos que nos posicionar.
É isso que eu tenho. Esse é o recado que eu quero dar para você antes de eu entregar aquilo que o Senhor me mandou entregar. Quero dizer a você que é pai, que é mãe, que talvez está orando há muito tempo pela conversão dos seus filhos, para que os seus filhos voltem para os caminhos do Senhor. Não desista de orar por eles, porque não há nada impossível para Deus. Às vezes nós, como humanos, olhamos uma situação e dizemos, não tem mais jeito. Mas o Senhor manda eu te dizer nessa hora, nesse dia, para você que está ouvindo essa mensagem, que não há nada impossível para Deus. O Senhor visita o teu filho aonde ele estiver. O Senhor é capaz de resgatar o teu filho de uma prisão. O Senhor é capaz de resgatar o seu filho das drogas. O Senhor é capaz de resgatar o seu filho da homossexualidade. O Senhor é capaz de resgatar o teu filho da prostituição. O Senhor é capaz de livrar o teu filho da morte. Não desista de orar pelos teus filhos. Que nós sejamos pais, mães que se colocam nas brechas pelos filhos. O Senhor te diz nessa hora, ponha seus joelhos no chão, ponha sua cara no pó. Ore, busque a presença de Deus, porque Ele é poderoso para salvar o teu filho, a tua filha, onde eles estiverem. Amém, queridos? Receba essa palavra. E mesmo que você pense que eu sou uma profeta do caos, mesmo que você queira julgar, eu peço a você que escute aquilo que o Senhor me mandou dizer. Ontem pela tarde, o Senhor me deu um sonho. Eu me deitei, dormi, e o Senhor me deu um sonho. E nesse sonho, o Senhor me mostrava que vai haver uma doença. Eu não sei se é um vírus, eu não sei que tipo de doença é essa, mas vai haver uma doença. E o Senhor me mostrava um número de mortes de crianças no Brasil. Essa doença afetaria as crianças. E eu via um número como se fosse uma notícia de jornal. E eu via o número 120 mil. Esse era o número. 120 mil mortes de crianças. E eu peço a você, queridos, que não despreze essa palavra. A coisa que mais pode machucar um pai e uma mãe é tocar nos seus filhos. Eu tenho uma criança dentro da minha casa. E ontem, assim que eu acordei desse sonho, eu me pus de joelhos. Porque se o Senhor mostrou, é para que a gente possa se posicionar em oração, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia das nossas crianças, que tenha misericórdia da nossa nação, que perdoe os nossos maus líderes, os nossos maus governantes, que perdoe o povo, que nos perdoe pelos nossos pecados e que tenha misericórdia de nós. Eu estou compartilhando essa palavra. Eu espero que você se posicione. O Senhor está nos dando a oportunidade de nós nos posicionarmos pelos nossos filhos, pela nossa nação, pela nossa casa, pela nossa família. Que você possa orar e pedir ao Senhor que cubra a tua casa, cubra os teus filhos com o sangue do Senhor Jesus Cristo. E meu irmão e minha irmã, se você estiver ouvindo esta palavra e o Senhor tocar o teu coração, e você sentir de Deus que deve se unir comigo em oração, em jejum pelos nossos filhos, pela nossa nação, para que o Senhor sare a nossa terra. Eu estou desde ontem já em jejum e eu oro e peço ao Senhor que o Senhor possa mover mais vidas a se unir, a estar em jejum, em oração pelos nossos filhos. Faça como o Senhor colocar no teu coração. Se o Senhor
colocar no teu coração de você jejuar meio-dia, jejue meio-dia. Se o Senhor colocar de mais dias, faça o que o Senhor colocar no teu coração. Busque a presença de Deus. Se você não quiser jejuar, ore. Busque a presença do Senhor. E se você sentir que isso é de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, coloca nos comentários: eu creio, estarei orando, eu estarei jejuando. E que você tenha fé, que se o Senhor mostrou, é para que a gente se posicione. A palavra de Deus nos diz que se nós orarmos, nos humilharmos e orarmos e buscarmos a presença de Deus, então Ele nos ouvirá dos céus e mudará a nossa sorte. Então, queridos, que nós possamos crer que se nós nos humilharmos diante do Senhor e buscarmos a sua face, e pedirmos e clamarmos por misericórdia das nossas crianças, por misericórdia da nossa nação, Ele nos ouvirá dos céus e mudará a nossa sorte. Se Ele está nos avisando, é para que a gente se posicione, porque ainda há tempo de clamar. Amém, queridos? Eu oro ao Senhor que você não duvide dessa palavra, que você busque a presença de Deus, que você creia que o Senhor pode mudar a nossa sorte, que você se posicione. Em nome de Jesus, eu oro e peço que o Senhor abra o seu entendimento, a sua mente, e que você possa também buscar ao Senhor pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Deus os abençoe. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.